me arremeteu para o tempo que nós chegava ali, e ela dizia: o pastor João Rodrigues foi no centro, mas ele vai chegar daqui a um pouco. Puxava uma cadeira, não sentava embaixo daquele sinal ali, até a hora que o pastor chegava. Então, irmãos, esta é a realidade de que eu estou trazendo para você como história de vida para os meus amados irmãos. Digam amém. Por isso essa igreja é abençoada. Oh, glória a Deus. Por isso essa igreja é abençoada. Me apresentei, já trouxe um pouco da história, né? Só um pouco, né, pastor Jorge? Só um pouco. Agora a missionária Odécia estava dizendo que igreja que cantava, que grupo que cantava, que louvava a Deus. Eu digo, tu sabe quem é que dirigia aquele grupo, que vinha de Canoas, dirigia aquele grupo ali, e ele tinha que pregar lá, tinha uma igreja lá. Pastor Jorge Rodrigues, bem jovem, né? Viu, amados? Glória a Deus. Passa aqui, missionária. Passa aqui. Aleluia. Se alguém fosse no terça de tarde, né, trabalha 3 dias por semana, segunda, quarta e quinta. E se alguém chegasse na Santa Maria terça de tarde, vocês iam me encontrar com um chapéu de palha, né, com uma roupa toda de pedreiro, né, amados? E a irmã Odete me ajudando a calçar umas madeiras, porque eu tinha que prender uma coluna num canto, né, numa obra que a gente também está construindo, pastor Jorge. A gente também está construindo lá. E sozinho não podia. Eu disse: eu acho que tu pode me ajudar, vamos lá tentar. E não é que deu certo, ela ajudou mesmo. Deu certo, rapaz, né? Aleluia. Deixei uma madeira pronta e quinta-feira eu concretei, né? Enquanto ela trabalhava. Então, para a glória e para a honra do Senhor. Se vocês fossem lá amanhã, aliás, ontem às 10 e pouco da manhã, vocês iam me encontrar, sabe o que fazendo? De calção, com o mesmo chapéu, de camiseta, de chinelo de dedo, cortando a grama lá para, né, deixar bonitinha a frente da casa pastoral. Digam amém. Digam glória a Deus. Então, só isso aí, viu, querido? E você vai estar esperando assim, ó, né, tá aqui. Onde é que tu tirou aquela foto que tu postou ali, pastor Jorge? Está muito bonita aquela foto. Digo, ele posta aquela foto ali, e eu me apresento lá. Digo, esse aí será? Esse aí será? Tem histórias, irmãos, incríveis, né? Tem histórias incríveis. Uma vez eu estou na sala de espera, numa emissora, esperando o horário para entrar no ar, né? Teve um programa e a gente entrar no ar, e chegou uma senhora, né? E ela disse: eu quero falar com o próximo apresentador do próximo programa. Quando eu cheguei, ela me viu. Puxa vida, esse é mesmo. Não, mas não é assim as coisas são assim, viu, queridos? Não? Mas como Deus, aleluia, quando falou com Samuel, disse: não olha para a aparência, não olha para o tamanho, não olha para isso, não olha para aquilo, porque tu vê o por fora. Eu sou Deus e eu vejo o teu íntimo, o interior. E esta madrugada não, anterior, eu dizia para Deus: Senhor, eu sei que tu me conheces mais do que eu mesmo me conheço. Tu é tão grande, tão onisciente, aleluia. Glória a Deus. Eu disse para o meu Deus que tu é tão onisciente, tão grande, tão poderoso, Senhor, que nem eu me conheço tão bem como tu. Por isso eu tenho o maior prazer, eu me curvo diante dele, eu me rendo aos pés dele, porque eu sei a grandeza que ele tem e o que ele pode fazer, que já fez, está fazendo e que há de continuar fazendo. Digam amém. Vamos ouvir uma saudação da missionária. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu tenho muita alegria de estar aqui com esse povo de Deus. Como esposa do pastor João Carlos faz pouco tempo, mas eu estou na igreja Mistérios da Fé há 26 anos. E eu já vim em alguns encontros aqui, e eu estava lembrando e falando para o pastor aqui dos grupos, que até pessoas que hoje são senhoras, mães,
talvez até a voz, né? Eram adolescentes, cantavam nos grupos. E eu amo muito a Mistérios da Fé, por isso que eu permaneço nela até hoje. Eu morei 2 anos em outra vila, qual as minhas 2 irmãs eram de outra denominação. E nunca me passou pela cabeça trocar, sair da Mistérios da Fé. Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Mostra a Teres. Eu estou sem, irmãos, tá? Eu estou sem, sabe por quê? Porque no trabalho material lá na obra da igreja, amassou, se não fosse aliança, eu tinha quebrado o dedo, pastor Jorge. Teria quebrado, né? Foi uma dificuldade para tirar e a gente não mandou endireitar ainda, né? Então por isso que não voltou, não serviu mais, né? Então ela está com e eu consegui falar isso. Diga amém. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que está no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no versículo, aleluia, para ler melhor, eu vou pôr esse óculos aqui, 34, é bem conhecido dos meus irmãos, aleluia, graças a Deus, louvar a Deus, né? Parabenizar os conjuntos, os grupos que passaram aqui, canções com mensagem, canções com palavra, isso é maravilhoso. Digam amém. Honrado pastor Jorge pelo convite, parabenizar também o grupo de homens, né, pelo aniversário, que Deus abençoe, pelo título, glória a Deus, ser corajosos, ser forte e corajosos. Glorificamos a Deus, bendizemos ao Senhor. Diz assim este versículo: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes de muitas coisas. Amém? Os irmãos podem sentar. A igreja do Senhor pode tomar o seu lugar. Não sou muito extensivo, nunca fui muito extensivo na mensagem, né, mano? Mas eu quero compartilhar com os nossos amados irmãos aqui, aleluia, a grandeza, a misericórdia e o amor que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, ainda tem para com a raça humana, ainda tem para com as almas. Aleluia. Agora de manhã, antes de sair, eu ainda estava ali na casa de um cidadão ali, falando para ele, aleluia, de tomar uma decisão, aceitar Jesus, porque nós conhecemos Jesus e eu não ofereceria, né, amados, nem você um outro produto tão bom como Jesus, né? Ele é excelente, digam amém. A excelência dele supera a expectativa humana. E se tem uma coisa que Jesus sempre fez, sabe fazer, amados irmãos, é transformar situações. Digam amém. Transformar situações. Aqui ele está mudando toda uma situação para uma grande bênção, uma grande vitória, porque a ocasião necessitava de uma ação, de um gesto, de um agir, de alguém especial, e ainda bem que os discípulos foram recorrer a Jesus, aleluia, porque eles tinham certeza que ele daria pelo menos um conselho como eles deveriam fazer, porque na concepção deles, aleluia, a multidão tinha que se despedir, mas Jesus, na concepção de Jesus Cristo, não tem que despedir coisa nenhuma, ao contrário. Oh, glória a Deus.
E aí muda todo um quadro. Quando o filho do Timeu viu o cego, vai ter com Jesus. Jesus diz para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele vai dizer que eu torne a ver. Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. E ele tornou a ver. Amém? Diga glória a Deus. Quando ele mudou totalmente aquela situação ali. Digam amém, porque ele é especialista em mudar situações. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Na visão dos discípulos era aquilo que tinha que acontecer, mas na ótica de Jesus não tinha que acontecer da forma que eles estavam planejando de jeito nenhum. Digam amém. Sabe por quê? Porque ele tinha dado missão aos discípulos e comissionado. Ele tinha dado na terra dos nazarenos e tinha sido rejeitado lá, viu? E eles, quando chegam e contam tudo de bom que em nome de Jesus eles tinham feito, né? Eles disseram para Jesus: no teu nome os enfermos são curados, no teu nome os demônios são expulsos, no teu nome eles se rendem aos teus pés, é só falar no teu nome. E Jesus olhou no semblante deles e viu o esgotamento, porque era muito trabalho. A Bíblia diz que eles não tinham tempo, vai dizer aqui nesse texto que eles não tinham tempo nem para se alimentar. O que Jesus vai dizer para eles? Vamos despedir esta reunião, vamos entrar num barco, vamos para um lugar deserto e lá vamos recarregar as baterias, ficar uns dias, uns tempos, umas horas, que seja somente para descansar. Que privilégio estar só eles com Jesus, né? Sem ninguém para atrapalhar. Tem ninguém para dizer: Jesus, eu quero cura disso, Jesus, eu quero milagre do tal, Jesus, eu quero a minha mão que voltar ao normal, Jesus, eu quero isso, Jesus. Não, agora eles vão ver Jesus, estar com Jesus, um tempo só para eles. Digam amém, digam glórias a Deus. Só que eles se enganaram, porque alguém observou eles entrarem naquela embarcação. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, nesse mesmo texto lido, que eles, aleluia, foram a pé, passando pelas aldeias, passando pelas pequenas cidades, convidando a multidão e dizendo: aquele barco que está indo lá está indo Jesus, lá está indo os apóstolos, nós vamos ir até onde eles estão indo. Oh, glória a Deus! Eu imagino, irmãos, uma embarcação a navegar sobre as águas e alguém dizendo: vem, corre atrás de mim, vem comigo, nós vamos nos encontrar com ele aonde ele ancorar, aonde ele desembarcar, nós vamos ter um encontro com ele. Aleluia! E o que vai acontecer quando eles saem do barco? O descanso, o repouso, o recarregar de energias deles vai tudo por água abaixo, porque lá tem uma grande multidão à espera deles. Eu imagino Pedro, né? André, Tiago, olha só. E o nosso descanso, mesmo. Ah, não, mesmo. Não. Aleluia. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. A Bíblia diz, eu gosto da Bíblia diz, é muito complicado. E às vezes a Bíblia não está dizendo não. Tá, mas não está na Bíblia. Tá, querido? Mas eu imagino como homem a
mestre, o que tu vai fazer? Nos convidou para nos reunir, ficarmos a sós, descansar fisicamente um pouco, e agora está aí. Aleluia. Jesus olha para aquela multidão, aleluia, e vê como um rebanho que não tinha pastor. E rebanho sem pastor se perde. Ovelha que não estiver, aleluia, oh glória, sob o olhar, o cuidado do pastor, e quem sabe muitas vezes até com leve toque do cajado, aleluia, ela está prestes a se desgarrar, ela está prestes a se desviar, a sair dos caminhos, e saindo do caminho, amados e queridos irmãos, nós estamos cheios de exemplos, até nas nossas próprias famílias. Você aqui deve ter alguém com este exemplo da miséria, do fracasso que foi sair do cuidado do pastor. Eu tenho na minha, aleluia. E Jesus, olhando para eles, vê-as como tal, e vendo-as como tal, aleluia, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, aleluia. Porque às vezes o fulano se compadeceu, né? Eu me compadeci, ou o fulano se compadeceu, né? Mas Jesus não, a Bíblia está dizendo que ele se move de íntima compaixão, aleluia, glória a Deus. E eu entendo por que Jesus agiu assim, sabe por quê? Porque quando a gente fala de pastor, é pastor, mas quando se fala de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é o bom pastor. E bom pastor age assim. O bom pastor age assim. Ele se compadeceu. E a Bíblia diz, irmãos, que compadecido, falando com eles, pregando para eles, ensinando o caminho para eles, falando do seu amor para ele, do seu perdão, da sua finalidade aqui na face da terra, o dia passou imediatamente. E quando os discípulos se dão por conta, o sol já ia prestes a entrar, a hora tinha avançado. E aí eles vêm e advertem Jesus: Jesus, a hora é avançada, o tempo passou, esse pessoal está aqui desde a manhã, eles não comeram, eles não beberam. Tu tem que despedir, mestre, para que, passando pelas cidades vizinhas e aldeias, eles comprem pão para comer. Aleluia. Essa era como a gente era, amado. Essa era a visão deles. Essa era a solução que eles tinham para aquele momento, mas na ótica de Deus, na ótica de Jesus, na visão de Jesus, nananina não tinha nada disso. Aleluia. Digam amém. Veja aí no meio desse povo se tem algum alimento. E eles voltam e dizem para Jesus: isso aqui acho que todos vocês já ouviram muitas vezes, mas é bom para a gente rememorar, é muito bom. Aleluia. Nós achamos um moço e ele tem lá com ele 5 pães
pães e 2 peixes. Digam amém. Eu imagino Jesus dizendo para o que veio trazer hoje, assim, ó, fechou. A conta fechou. Digam amém. Aleluia. A aposentadoria veio, a conta fechou, meu irmão dele. Oh glória. Os anos de espera, o dia de espera, o dia que eles estavam ali, que para muitos ou para o mundo é perder tempo. Aleluia. Para o povo de Deus é ter os momentos mais agradáveis da sua vida, é quando está diante do seu Senhor, prostrado em louvor e adoração a Ele. Digam amém. A palavra de Jesus fez tão bem que eles não sentiram canseira, e eles deveriam estar, porque quando Jesus navegava com os discípulos, eles foram a pé. Eles chegaram antes ou depois de Jesus com os discípulos? Primeiro. Quando Jesus encosta o barco, eles já estão lá. Digam amém. A Bíblia não narra a distância, ou pelo menos eu não encontrei ainda a distância que eles percorreram, mas não deveria ser muito perto, não. O importante é que eles estavam lá, aguardando Jesus. Digam amém. Quando chega aquele moço com aquele material alimentício ali, aquele produto alimentício, em vez de Jesus dizer isso aqui é muito pouco, para nada serve, não adianta, não vai adiantar para nada, isto aqui é um alimento para uma pessoa só, não é para uma multidão, e a Bíblia diz que era muita gente. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, ele pega na mão e ele dá uma ordem: sentem em grupos, aonde? Na cama. Não tinha ventiladorzinho, uma bela coisa aqui, um acústico, ó, maravilhoso, né? É ou não é? É, irmãos? Daqui a pouco vão voltar para casa, vai ter uma jantinha. Aleluia. Uma caminha fofinha, um travesseirinho. Mas Jesus está dizendo: você tem na era no meio do brejo mesmo. Pode sentar no meio do brejo mesmo. Grupos de 50 e de 100. Digam amém. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele levanta aquele alimento e apresenta a Deus. E apresentando a Deus, ele dá aos discípulos e diz para eles: repartam. Amém. Aleluia. Igreja. Oh, aleluia, hoje nós temos um alimento poderoso, aleluia, e não precisa mais Jesus pessoalmente vir abençoar, porque Ele já nos deu a bênção, Ele já nos ensinou como fazer, e Ele incumbe a mim e a você, meu amado e minha amada irmã, a alimentar multidões, povos, pessoas, vidas. Digam amém, como maná vindo do céu. Aquele dia tinha que ser material mesmo, porque era física a necessidade, era estômago vazio, era fome dele, né, pastor Jorge? Tinha que ser material, e Jesus acrescentou materialmente. Mas hoje Ele incumbe a mim e a você a distribuir este alimento para este mundo, esta sociedade faminta e sedenta de justiça de Deus. Porque o mundo lá fora, com fome,
igreja, o corpo, ela então é a voz do Senhor também. Ela é o instrumento de Deus para repartir ou distribuir ao faminto, faminto e sedento, para com que ele possa saciar. Amém? Saciar. Digam glória a Deus. O que a Bíblia vai dizer? Que eles distribuíram, saciaram a multidão, todos eles se alimentaram. Digam amém. E ainda no fim das contas sobraram cestos de pães e pedaços de peixes. Digam glória a Deus. Aleluia. Por que era necessário sobrar? Tinha necessidade de sobrar, porque um trabalhador, que não sei que explicação ele deu para o patrão dele, eu só sei que ele se envolveu com Jesus e com aquela multidão, e ele não foi trabalhar, e era o almoço. Você está entendendo? Era a marmita dele. Irmão, pastor? Era a marmita dele ali. Era o almoço dele. E ele tinha que voltar para casa e certamente trazer o lucro do dia para suprir a necessidade da casa, do lar. E agora ele não chega com porção financeira, mas ele chega com alimento consagrado, abençoado pelo Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Digam amém, porque senão, ele teria que dar uma explicação. O que tu fez? Tu foi? Não, hoje não. Onde é que tu estava? Olha, eu me envolvi no meio de uma multidão e ouvi um cidadão falando lá, e eu fiquei lá com eles. E mais ainda, que eu vou te contar, ele mandou pedir a minha vianda, os meus pãozinhos, o meu peixinho, e eu mandei que levasse lá para ele. E tu sabe o que aconteceu? Talvez ele tinha dito que Jesus venceu, né? Eu não conhecia Jesus, não. E a gente que não conhece Jesus, diz cada uma, né? A gente longe de Jesus, sem conhecer a palavra, a gente diz, né? A gente diz cada uma, né? Provavelmente ele tem dito para a mulher dele também, ele venceu lá. E tu sabe de uma coisa, que ele alimentou todo aquele povo, e ainda sobrou tudo isso aqui que eu trouxe para a nossa casa. Digam amém? Porque Jesus ele não abençoa por metade. A bênção dele é completa. Se Jesus não faz aquilo, ia causar uma desavença, uma briga entre o casal, uma desavença conjugal. Mas Jesus, aleluia, a obra dele, aleluia, muito ao contrário, meu amado e minha amada irmã, aquilo que está quebrado, quem sabe, se desprendendo, se deslocando, ele coloca a palavra dele, o sangue dele, a misericórdia dele, que liga todo tipo de coisa e volta a ser a naturalidade que era. A multidão voltou para cá.
não faz aquilo, Jesus poderia ser comparado como um destruidor de lar. É ou não é? Não, muito pelo contrário. Ele junta as peças, diga glória a Deus. Ele põe o Espírito Santo dele que alinha. Oh glória, aleluia, glória a Deus. O 18 de Jeremias é incrível. Não me pergunte o versículo agora, porque eu não vou lembrar. Mas quando aquele homem desce lá e ele vê o vaso se quebrar, e o oleiro calmamente pega e refaz, certamente ele botou um produto para novamente ficar macio, fácil de ligar. O que o profeta está vendo ali? E que eu tenho certeza que Deus poderia ter feito comigo, eu cheguei a essa conclusão muitas vezes: estragar, te jogar num canto, te esquecer. É ou não é? Quantas vezes Deus teve motivo para fazer isso comigo? Não sei com vocês, mas comigo eu tenho certeza que muitas vezes Ele teve, aleluia, essa oportunidade de fazer, mas Ele não fez. Ele não faz, Ele não vai fazer. Sabe por que Ele não vai fazer? Porque Ele vai refazer, Ele vai remodelar, e Ele vai tornar algo, aleluia, para que o altar dele seja, no altar dele seja visto como algo precioso. Tinha se quebrado? Tinha. Ele não jogou fora? O oleiro pegou e jogou num canto? Não. Jogou fora, pegou material novo para fazer outro? Não. Aproveitou mesmo, porque refez. Ele nos refez, Ele refez a mim e Ele refez a você. Ah, meu amado e minha amada irmã, aleluia. Discípulo frustrado, crente frustrado, não. Viu, meu amado irmão e minha amada irmã? Crente frustrado, não. Como certamente os discípulos que representam os crentes hoje, naquele dia os discípulos estão representando os crentes. Os crentes do dia de hoje, que se queixam, né? Às vezes de barriga cheia, como diz o ditado, por uma pequena luta, um pequeno probleminha, meu amado e minha amada irmã. Parece que terminou o mundo, acabou tudo. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Ele ainda continua o mesmo Senhor daquele tempo, daquela época. E é eu e você que agora temos que ser a voz para alimentar, esta voz para reconciliar, esta voz para salvar, esta voz para refazer o que se estragou, porque o que tem, oh rapaz, o que tem é uma grandeza, e é comigo e com você. Seja forte e corajoso. Diga um amém. Diga glória a Deus. No Gideão ele disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Diga um amém. Eu sou menor, eu sou mais pobre, minha família é mais pobre, eu sou menor, eu não sei nada, não entendo nada. Como que tu me escolhe a mim? Por que me escolhe a mim? Começa a testar. É tu mesmo? É alguém? É um inimigo? Quem é? Eu estou dizendo que sou eu, para me provar que és tu. Eu vou em casa preparar um bolo, matar um cabrito, cozer e trazer para ti. Se tu estiver no mesmo lugar, eu creio que é tu. Matar um cabrito, cozinhar, fazer bolo, eu não tenho. Irmãos, quem cozinha aqui 4 horas, será que faz isso? Não, não é?
Ainda mais naquele tempo, hoje ainda tem as trituradoras, tem os processadores, né? Naquela época as facas eram de pedras. Olha só, querido, eu sei que ele foi lá, ele preparou, ele voltou e o anjo estava lá para provar que era ele. Digam amém. Este Deus que prova, aleluia, e que manda nós também fazer prova com ele. Fazei prova de mim, diz a palavra do Senhor. Digam amém. Façam prova de mim, diz a santa palavra de Deus, meu amado e minha amada irmã. Digam glória a Deus. Quando ele chega lá com aquelas coisas todas, né? O caldo numa panela, a carne noutra, o bolo numa bandeja, numa bacia, sei lá. E Deus vai dizer para ele: coloca na penha, penha é pedra. Digam amém. É rocha, é coisa forte. Digam amém, meus irmãos. Vira e torna o caldo em cima. E a Bíblia diz que no final que cai a última gota de caldo em cima do bolo e dá. Estou falando para pregador, é complicado. Fala na frente dos pregadores, né? Viu, amados? E a Bíblia vai dizer que quando ele cai a última gota de caldo da panela em cima daquele bolo e daquela carne, o enviado de Deus toca com o cajado e sai o fogo e consumiu. E aí de Deus não é outro. Numa família de 10, 12, Deus não vai, ele escolhe um. É ou não é? Numa família de 5, 6 aí, Deus não vai lá e escolhe um. Digam amém. Eu não sei que explicação Eliseu deu para o pai dele quando voltou para casa. Vai à terra, vai semear, vai colher trigo para nós encher o celeiro de trigo. Meio-dia e volta. Tu botou os bois no pasto? Não, matei. Tu botou os bois no pasto para descansar lá e trabalhar de tarde? Não, matei. Tu deixou arado e os utensílios que prendem os bois da canga, onde que tu deixou? Queimei. O que tu fez da carne dos bois? Eu reparti para o povo. Por que isso? Porque passou um cidadão lá e tinham 12 junto comigo arando a terra. E ele escolheu justamente a mim para lançar sobre mim. Desculpe que eu estou enganchando, já tirei do lugar. Desculpa. Amado. Aleluia. Digam amém. Ele lançou uma capa. E eu senti algo quando ele me disse: me segue. E eu agora tenho que achar ele aonde ele estiver, porque eu quero segui-lo. Por isso que a nossa fé para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, é unção de Deus, é graça de Deus. Por isso eu estou aqui nesta noite falando da grandeza do meu Deus. Eu não viria falar de um outro, meu amado irmão, que não fosse o meu Deus que ao longo desses anos tem me escolhido. Digam amém. Eu sou uma família de 14, tem 13 vivos. Eu sou de uma família de 13, de 14, tem 13 vivos. Viu? E Deus começou, já tem um bom número que segue a Jesus, mas Ele começou por mim. Diga amém. Diga glória a Deus. Ele vai começar por alguém. Ele vai começar por alguém. Ele começa sempre por alguém, Ele separa alguém. Digam amém. A família não vai entender, o vizinho do lado não vai entender, aquele tomador de trago e fumador de cigarro com ele por um outro lado do muro, um do lado do muro e outro do outro. Quando ele se ausentar, vai estranhar, e quando ele perguntar o que aconteceu, e este crente dizer: eu encontrei Jesus.
loucura, fique de pé na presença do Senhor. Coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não te preocupa, pastor Jorge. Quando o senhor falou em pouca gente, tá bom. É o número que Deus escolheu para vir aqui. Glória a Deus. São esses mesmo. É com você mesmo que Deus queria falar. É contigo mesmo que Ele queria falar. Por isso estamos aqui, nesta abençoada noite. Aleluia. Falando e propagando Deus. É a coisa melhor do mundo propagar o reino de Deus. É a coisa mais honrosa para um ser humano propagar o reino de Deus. Aleluia. Dizer não está tudo perdido, não. Solução. Mas o médico disse isso, diagnosticou isso, diagnosticou aquilo. Deus, ele falou alguma coisa por respeito? Não. Então fica tranquilo, porque a última palavra é a dele. A última palavra é a dele. Esta obra aqui continua. O pastor Jorge está aqui, abençoada, linda, maravilhosa, porque um dia houve uma palavra profética sobre esta obra. Diga glória a Deus. A nossa igreja está completando dia 14 de julho agora, deste ano, 47 anos de fundação. Eu vim para esta igreja, ela tinha, era bem novinha, era bem recente. O movimento acaba. Muitas vezes a gente ouve o movimento acaba, é mais um sonho, se a pessoa acorda. Aleluia. É um sonho que já dura todo esse tempo. A glória do Senhor. É um sonho que já dura todo esse tempo para a glória do Senhor. Diga um amém. Diga a glória do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que quiserem participar da porção de Deus. Nós iniciamos esta mensagem falando da porção de Deus repartida por Jesus, e Ele está aqui para te repartir. Quem sabe a porção que você precisa para a tua saúde? Quem sabe se a porção de Deus que você precisa é para um problema familiar, é para um trabalho, é para uma situação financeira? Eu quero nesta noite, junto com o pastor Jorge, vem aqui comigo, vem aqui, amado. Oh, glória a Deus. Esse é meu amigo, viu? Aleluia. É meu amigo. É meu amigo, viu? Meu irmão em Cristo é meu amigo. E eu já disse por telefone para ele várias vezes, pessoalmente também. Aleluia. As pessoas estão renovando algo que ele já sabe que eu já tinha falado para ele. O dirigente também vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Claudioniro. Glória a Deus. Claudioniro. Amém. Você quer participar, aleluia, de uma porção de Deus, segundo a necessidade que quem sabe alguém tenha, que alguém tenha, você esteja enfrentando?